O Corinthians contrata o jogador após o lateral rescindir contrato com Al-Nassr e ficar livre. O jogador brasileiro está livre no mercado um ano depois de chegar ao clube árabe, saindo do futebol europeu. Confira. Vitória para respirar aliviado no último domingo. Primeiro, o Timão conseguiu voltar a vencer, logo no dia de seu aniversário. Em um jogo que contou com outra postura da equipe, superou o Flamengo por 2-1, em jogo que teve transmissão do canal aberto. O primeiro gol dos paulistas foi marcado por Thales Magno. Aliás, uma reação do camisa 43 no banco de reservas quando já havia sido substituído, flagrada pelas câmeras, encantou muitos torcedores. Após levar o empate, foi Romero que decidiu após passe primoroso de Rodrigo Garro. Aliás, o paraguaio vibrou com a vitória após o apito final. Vale salientar que foi o primeiro toque do camisa 11 em campo. André Ramalho dá um aviso curioso para herói de Corinthians e Flamengo. Vai se chamar Romero. Zagueiro viu o atacante paraguaio sair do banco de reservas para marcar o gol da vitória do Timão sobre o Flamengo. Zagueiro faz brincadeira com companheiro. Aliás, notícias do Corinthians deram conta que o herói do Timão no jogo recebeu um aviso, em tom de brincadeira, de um companheiro seu após a partida. Tudo isso acabou acontecendo no Instagram. Em postagem do Paraguai, o atacante publicou uma foto sua comemorando seu gol e parabenizando o clube paulista pelos seus 114 anos. Continuem acreditando. Obrigado, fiel, pela bonita festa e parabéns pelos 114 anos, disse. Acontece que André Ramalho, titular absoluto da equipe, respondeu com uma brincadeira: meu próximo filho vai se chamar Romero, disse o camisa 5, arrancando muitas risadas de muitos torcedores na rede social. Fiel condena a atitude. Em meio à brincadeira de Ramalho, o fim do jogo foi bastante conturbado. Em confusão generalizada que terminou com as expulsões de Kaká e Alcaraz, tudo se iniciou com Yuri Alberto. O camisa 9 deu uma tesoura em Wesley, irritado por achar que tinha recebido uma falta, e levou o cartão vermelho. Os torcedores criticaram o centroavante, visto que ele prejudicou o time. Torcida do Corinthians não aprova a atitude de Yuri Alberto, que resultou em expulsão. Centroavante do Timão terá que cumprir a suspensão na próxima rodada, diante do Botafogo. O confronto entre as equipes contou com um ritmo acelerado durante boa parte dos 90 minutos. Já no final, Yuri Alberto se desentendeu com Wesley, assim, recebeu o cartão vermelho e foi expulso. Nas redes sociais, alguns torcedores gostaram da atitude do centroavante. Em contrapartida, outros criticaram o atleta. Yuri Alberto consegue prejudicar a equipe para o próximo jogo, que será contra o líder, disse um fiel torcedor. 2 desfalques. Yuri Alberto começou em Corinthians x Flamengo no banco de reserva, mas, logo no começo do jogo, Héctor Hernandes sofreu uma lesão muscular e precisou ser substituído pelo camisa 9. Abre aspas. O juiz deu mais minutos de acréscimos devido à confusão. Imagina se tomamos o empate. Outro torcedor do Corinthians também relembra sobre o próximo jogo. Tudo bem, vencemos o Flamengo, mas agora tem o Botafogo, sem 2 atacantes. Caso Héctor Hernandes não tenha condições físicas para atuar, Ramon Dias conta com Pedro Raul e Giovani à disposição. Diante do Flamengo, o camisa 20 ficou, novamente, fora da lista de relacionados. Notícias do Corinthians. Com os 3 pontos somados, o Corinthians permanece na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 25 pontos. Em caso de derrota do Fluminense, o Timão sai do Z4. Nos bastidores, Ramon Dias melhora o clima com a vitória. Durante a semana, principalmente após a derrota para o Juventude, o treinador foi criticado por boa parte do torcedor. Thales Magno deixa a partida contra o Flamengo por lesão no ombro e tranquiliza a torcida do Corinthians. Corinthians venceu o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mas teve preocupação com Thales Magno por lesão no ombro. Um dos ídolos do Timão, já que comandou a equipe na busca pelo título mundial, o técnico Tite agora comanda a equipe rival. Nesse encontro com a torcida na Neoquímica Arena, o treinador se tornou alvo de críticas por parte da torcida, sendo vaiado. Em contraponto, Hugo Souza falou sobre o sentimento de enfrentar o seu ex-clube. Isso porque ele foi revelado nas categorias de base do rubro-negro e está emprestado à equipe paulista. Por conta disso, para tê-lo em campo, a diretoria pagou uma multa de R$500 mil. Preocupação internamente. Entretanto, o que vem gerando preocupação nos bastidores é a situação de Thales Magno, que deixou o gramado por uma lesão no ombro. Durante a transmissão, foi possível ver o jogador com uma bolsa de gelo no local. Durante a entrevista na zona mista após o final da partida, o jogador revelou detalhes sobre a lesão que o tirou de campo. Abre aspas, a gente joga na garra,
na força sempre. Todos os atletas jogam com dores e comigo não é diferente. Abre aspas. Eu me senti bem. Ali no segundo tempo doeu um pouco, mas não foi nada muito sério. Vi que estava cansado o Romero e poderia entrar para ajudar. Então, temos que pensar no elenco. Temos um elenco muito capacitado, apontou. Destacou o resultado. Thales Magno vem sendo importante no elenco do Corinthians desde que chegou à equipe, na atual janela de transferências. Já que em 5 jogos, sendo 4 como titular, o atacante tem 3 gols. Com isso, destacou a importância do resultado conquistado diante da má fase da equipe. Vitória de orgulhar o torcedor, orgulhar nosso elenco. A gente precisava desse resultado para virar a chave, disse Thales após a partida. Alex Telles livre no mercado. O lateral Alex Telles rescindiu seu contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita. O jogador brasileiro está livre no mercado um ano depois de chegar ao clube árabe, saindo do futebol europeu. Segundo o perfil oficial da equipe no Instagram, a decisão para o fim do vínculo foi em comum acordo entre diretoria e atleta. Segundo apurou a reportagem de notícias do Timão, o Corinthians fez uma sondagem ao atleta. Recentemente, a Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou a ampliação do limite de estrangeiros por time. Com a chegada do brasileiro Bento, o Al Nassr havia ultrapassado o novo limite proposto pela federação e ele foi dispensado. Notícias do Corinthians. Aos 31 anos, Alex Telles deixa o clube saudita com 3 gols e 6 assistências em 44 partidas disputadas. O Corinthians fez uma sondagem para saber mais detalhes da situação do atleta, que esteve na última Copa do Mundo. A reportagem soube que ainda foi um contato inicial e as tratativas ainda não avançaram. O jogador deve analisar os próximos passos com cautela junto à sua família e não descarta um retorno ao futebol brasileiro. A diretoria está buscando um lateral esquerdo no mercado desde o início da janela de transferências e está avaliando opções. Ao saber das condições do atleta, o time deve informar se vai ou não baixar a sua chegada. Último dia de janela. Segundo informações de Samir Carvalho, 45 do segundo tempo, o Corinthians corre para fechar com 2 reforços no último dia da janela de transferências. A ideia seria dar opções para o técnico Ramon Dias. Os alvos são o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, do Retafe, e o atacante paraguaio Carlos Gonzalez, do Tijuana. Angileri, de 30 anos, começou sua carreira no Godoy Cruz, passou pelo River Plate e está no Retafe desde 2022. Gonzalez, de 31 anos, construiu sua trajetória no futebol mexicano, atuando como centroavante, mas também jogando pelos lados do campo. A diretoria tenta viabilizar a chegada de reforços neste último dia. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Alex Telles para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.